está representando milhares de mulheres que lá atrás vivem sem esperança nenhuma. E hoje eu tenho certeza, Nilce, que você vai ser uma porta de esperança para estas mulheres. Nilce, suas primeiras considerações, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite a você, Jorge. Você, na verdade, fez uma bela abertura, mas eu gostaria de dizer a todos que você chegou na minha vida num momento bem drástico, num momento em que eu já estava quase desistindo de viver, porque naquele momento que eu te encontrei foi por outras razões que eu te procurei, mas você que começou a trabalhar e me mostrar o caminho. Então, quando eu te encontrei na rede social, eu estava basicamente indo para uma cadeira de roda por conta da fibromialgia. Para que todos tenham noção de como estava a situação, que quando eu já te conheci, eu já estava aposentada por invalidez por conta da fibromialgia. E hoje nossa, é só gratidão. Então, essa é a minha consideração, que você foi uma luz no fundo do túnel, claro. Foi o pedido meu a Deus que me enviasse alguém que pudesse me ajudar. E você foi o anjo em forma humana que ele usou. Gratidão profunda, Nilce. Bom, vamos bater aquele nosso papo, Claro. bem descontraído, bem tranquilo, bebe a sua água à vontade, é aquela conversinha que a gente normalmente tem em sessão. Deixa eu só deixar um pano de fundo aqui para as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo. Primeiro, uma pergunta. Nilce, você me autoriza a gravar esse conteúdo e, pós-gravado, editar ele, colocar nas redes sociais, para que as pessoas tenham acesso às informações que você vai passar para elas hoje? Eu autorizo. Então, segunda coisa, deixar bem claro para quem vai nos assistir que não houve nenhuma combinação do que a Nilce vai falar, como ela vai falar. Tudo que ela falar aqui, eu pedi para que ela seja muito espontânea, muito verdadeira, muito simples. Então, esse bate-papo, ele tem como fundamento uma pessoa que, vivendo com fibromialgia e passando por processos que ela vai falar aqui com a gente, até iniciar um tratamento conosco, que foi o tratamento da TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. Nós vamos falar com vocês mais sobre essa terapia, mas a princípio, Nilce, antes de você iniciar o tratamento com a gente do reprocessamento, que a propósito, nós não terminamos o seu tratamento ainda, é bom deixar isso bem claro para as pessoas, que a Nilce ela ainda não terminou o tratamento, não foi completo e já teve resultados extraordinários. Mas, antes de iniciar o tratamento com a gente, com a terapia de reprocessamento generativo, Nilce, o quanto a fibromialgia impactava a sua vida diariamente, seja fisicamente ou seja emocionalmente? Olha, de uma nota de 0 a 10, eu diria para você que ela me impactava em 10. Por quê? A carga medicamentosa era alta. Além dos medicamentos para fibromialgia, ainda tinha os antidepressivos, porque junta tudo, né? Antes de chegar até você, eu já tinha passado por uns 10 a 15 psicólogos. Então, assim, e tudo eu sempre ouvia o que você disse ali no início. Você vai ter que se acostumar com a dor. Essa dor vai fazer parte da sua vida. Então, ela impactava emocionalmente, mentalmente,
É fisicamente, por quê? Fisicamente porque eu travava do quadril para baixo, eu não movimentava. Fisicamente, por quê também? Porque eu dependia de alguém estar comigo. Para ter-se uma ideia, em 2022 que eu conheci você. Eu cheguei a comprar um carro zero, eu fui pegar o meu carro para dirigir depois de 3 anos, porque eu não podia dirigir, eu não tinha condições, eu não tinha controle das pernas. Então, se eu pegasse o carro para dirigir, pensava ali que estava pisando no freio e estava pisando no acelerador. Então, eu não podia. E também pela quantidade de medicação. Então, realmente, era um impacto gigantesco, um impacto que me levou a um estágio de depressão profunda, né? Então, e que foi muito difícil a minha saída. Foi muito difícil. Eu falei, passei por 10 a 15 psicólogos e ninguém conseguia me ajudar, que foi quando eu dobrei o meu joelho e falei a Deus, ou Deus me envia alguém que realmente vai me ajudar a sair dessa, ou eu não quero mais permanecer aqui nessa vida, porque era muita dor, era muita. Não conseguia me mexer, noites e noites chorando de dor, dias chorando de dor. Então, o impacto é geral, é físico, é psíquico, é mental, é social, em todas as áreas tem impacto. Nilce, você chegou a falar sobre você estar em tratamento medicamentoso. Eu sempre Sim, faço questão de falar que quando nós tratamos clientes, nós postamos algum conteúdo relacionado nas redes sociais para falar sobre a medicação, a gente busca ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque sim, a medicação ela pode ajudar a estabilizar em alguns momentos de crise, seja da fibromialgia, seja do pânico, seja da ansiedade, seja da depressão. Contudo, ela não tem a capacidade de tirar a pessoa da fibromialgia ou tirar a fibromialgia da pessoa, porque ela trata os sintomas, ou seja, ela atua em picos de dor, ela atua em picos de descontentamento. Você chegou a falar que ficou paralisada da sim, cintura para baixo. Então, quando nós falamos da medicação direcionada por médicos competentes e especialistas, nós estamos dizendo que ela serve para auxiliar, para dar um condicionamento um pouco mais estabilizador, a fim de que essa medicação ajude a pessoa em uma terapia funcional, em uma terapia de reprocessamento, poder agir de forma muito mais segura e de forma mais profunda, tá certo? Então, só a medicação para tratamento da fibromialgia vai ser aquele ciclo contínuo de você começa com uma medicação, ela começa a fazer alguns efeitos positivos, daqui a pouco ela começa a perder aquele efeito, você aumenta a dose, ela passa a perder o efeito, você tem que tomar uma outra medicação, e aí é um ciclo infindável. Até que eu chega um... cheguei, eu cheguei a tomar doses altíssimas de medicação, altíssimas. Hoje, depois do tratamento com você, já reduziu em torno de 80%, porque é uma medicação também que não pode ser tirada toda de uma vez. É feito o chamado desmame, então vem reduzindo. E eu estive agora, a semana passada, com o meu médico e a gente conversando, e ele falou: se você tivesse conhecido esse terapeuta há 10 anos atrás, quando você teve o início da sua fibromialgia, com certeza você não teria passado por tudo o que você passou, porque teria sido tratado a causa. Então, esse profissional que me atende, ele é um profissional que sempre me cobrou
um acompanhamento multidisciplinar, não só com ele, mas com outros profissionais, com psicólogos, terapeutas, atividade física. Então, ele sempre cobrou toda essa situação. E isso faz toda a diferença. E, né, quando eu te conheci, eu não fazia 5 minutos de caminhada. Eu não ia da minha casa ao supermercado, que dá 5 minutos. Eu não ia, eu não tinha condições de ir sozinha. Eu sempre tinha que ter alguém. Então, hoje, eu conheci você em 2022, que nós começamos o nosso tratamento. Antes foram outros tratamentos, né? Agora que a gente começou a terapia, né? Essa de reprogramação, mas já você me ajudava muito. Hoje eu faço tudo, tudo. Eu corro. Hoje eu Esse, corro. essa é uma Esse das reclamações constantes. A pessoa não consegue fazer as atividades diárias tendo fibromialgia, né, Nilce? eu não conseguia nem lavar louça, nem fazer minha própria comida. Hoje eu faço tudo. E pratico esporte, pratico corridas de rua. Esse ano, para você ter uma ideia, eu fechei o ano com 14 participações de corridas. É Então, sensacional, para é só dizer. gratidão. Tem pessoas que acreditam que elas nunca vão conseguir sair da estagnação física. E você que teve momentos em que não conseguia mexer da cintura para baixo, participou de quantas corridas? Esse ano 14 corridas, Esse ano. com um terceiro lugar dentro da minha faixa etária. Ou seja, é uma variação de 4 km a 10 km. Uau, uau. Isso é fantástico, com certeza. Neuci, nesse processo de dores invisíveis que nós chamamos, porque em uma maioria esmagadora, a fibromialgia ela não deixa sinais, ela literalmente é uma dor que as pessoas sentem na alma de uma forma muito profunda e as pessoas que estão próximas, familiares, amigos, parentes, por não verem a constatação de que se machucou tem que sangrar, se está doendo tem que estar inflamado, tem que estar roxo, tem que estar alguma coisa nesse sentido. E você sentiu, você viveu em algum momento esse pré-julgamento das pessoas que não entendiam a sua dor, do tipo, é exagero, é coisa da sua cabeça, você está inventando, isso daí não é real, não existe. Você viveu isso? Vivi, tanto no seio familiar como no trabalho. Principalmente dizendo assim: você está fingindo, isso não existe. Cadê os exames que provam que você tem isso? Cadê não sei o quê? Cadê isso? Cadê aquilo? Você está mentindo, você é mentirosa. Então, tudo esse tipo de coisas, fora outras coisas que eu tive que ouvir, ameaças, dizer assim: você está fazendo isso porque você não quer trabalhar, você está fazendo isso por causa disso. Então, foram coisas que afetaram muito a parte de sensibilidade humana, sabe aquela parte assim de autoestima, a parte psíquica, porque aí você começa a se autoduvidar. Será que é coisa da minha cabeça mesmo? Será que eu tô tendo isso? Será que essa dor realmente existe? Será que não é eu que criei? Mas não era. Mas não era. Tanto que no trabalho teve um certo dia que eu fui trabalhar super mal, com dor, e as pessoas falaram assim: ah, você não tá tendo nada não, você só tá fingindo. Foram ver que era real, quando um pai de aluno, que era farmacêutico, que tem na família alguém que tem fibromialgia também, chegou e falou assim: ou vocês pegam a professora agora e encaminham ela para o hospital, porque ela está a ponto de ter algo dentro da sala de aula pela crise de fibromialgia. Vocês não estão prestando atenção. Ela está muito mal. E aí que vieram me tirar de sala e me encaminhar para o hospital, porque realmente eu estava mal. Então, assim, N vezes eu saí do meu trabalho, onde as pessoas diziam que eu estava fingindo, e ia para o hospital tomar morfina. Morfina, porque não tinha mais o que tirasse minha dor.
E como você falou agora há pouco, a morfina tira, mas ela é aquela dor momentânea. Passou o efeito, volta, parece que pior. Então, passei sim. E é uma das coisas que ainda hoje, quando falo assim com as pessoas que eu tenho fibromialgia, nossa, mas você é tão normal, você não parece que tem. Aí eu olho para a pessoa e falo, sim, porque ela não é uma doença que você vê com os olhos. Só quem sente sabe. Sabe e sabe muito, porque vive essa intensidade das dores. Então, dentro do seu contexto de trabalho, quando a gente toma cuidado também para falar de crises, porque a fibromialgia ela é um estado, mais para frente eu vou falar sobre isso, mas ela é um estado de hiperalerta sobre traumas não processados do passado, sobre circunstâncias que não foram processadas durante a vida, e o nosso inconsciente, o nosso cérebro, ele fica em estado de hiperalerta. Isso daí eu falo já já. Mas, durante o seu trabalho, existiam momentos que eram literalmente insuportáveis e as dores manifestas, lógico, chamam a atenção, e essas pessoas que viam, mesmo vendo que isso acontecia outras vezes, chegava a dizer que era motivo para você não querer trabalhar, que era fingimento, alguma coisa do tipo, certo? Certo. E quando você ia lá fazer os seus exames junto com os profissionais e saía aquele resultado tão triste e praticamente devastador. Não tem alteração clínica no seu corpo. E eles diziam que aquilo ou era coisa da sua cabeça, ou dizia que não tinha nenhum problema com você, e você sentindo as dores. Como você se sentia com essas informações e sentindo todas as dores nesse? Muito complicado, porque eu me perguntava muito como tudo normal, como toda essa dor e tudo normal. Fazia um hemograma, estava certo, fazia um de urina, não tinha nada. Até o que o médico resolveu perguntar um outro lá que mede a quantidade de inflamação no corpo, que são as cruzinhas. Aí quando ele pediu pela primeira vez aquele, aí quando retornou o exame, ele pediu com emergência, estava com 4 ou 5 cruzinhas de inflamação no corpo. Mas era inflamação que não tinham causas aparentes. Que não aparecia infecção, não aparecia nada desse tipo de coisa. Era uma inflamação sem explicação. Então, assim, para você ter ideia, a gente falando nesse sentido, das coisas tão humilhantes que eu passei por conta da fibromialgia, que eu sempre fui doadora de sangue e também fui cadastrada para ser doadora de medula. Numa ocasião, eu fui para o hemonúcleo doar sangue e eu comentei que eu estava fazendo tratamento de fibromialgia, porque eles pedem se toma medicação, se faz algum tratamento. Foi colocado no meu cadastro que eu tinha doença contagiosa. Hoje eu não posso mais doar sangue, porque no meu cadastro consta que eu sou portadora de uma doença que contagia, que passa para os outros. Então, assim, foi muito humilhante, foi muito doloroso. Ainda, porque eu sei que a fibromialgia não é uma doença que se transmite, ela é uma doença causada por traumas, principalmente, de fundos traumáticos, que é uma somatória de tudo.